Meu nome é Shigeru Kazama, sou cardiologista e intensivista e me encontro aqui na Santa Casa desde novembro de 2020. Das doenças do coração, a hipertensão arterial, com certeza, é disparadamente uma das doenças mais importantes devido à gravidade. Outra coisa que a gente tem assim na região e aqui na Santa Casa, que é a doença coronariana, que são os infartos. E as miocardiopatias, que é o acometimento do coração. Então, basicamente, elas estão interligadas, mas são doenças diferentes. Miocardiopatias tomou até um interesse maior agora por conta das miocardites pós-Covid. É uma situação nova que a gente está, inclusive, aprendendo algumas coisas agora nessa fase de pessoas com acometimento do Covid. O que a gente vem observando é que cada vez mais as doenças do coração estão acometendo pessoas mais jovens, mas tem uma faixa etária de predileção mesmo. Normalmente, ela acomete as pessoas na fase mais produtiva em termos financeiramente. As pessoas que estão em torno de 45, que ela está no pico da produção econômica, né? E inclusive na dependência familiar, ou seja, é na fase da vida em que a pessoa é o chefe de família e é muitas vezes o responsável pela manutenção financeira do contexto familiar. Hipertensão é uma doença que acomete 30% da população adulta, então a prevalência é muito alta. Os principais fatores que tem na fase inicial seria tontura, dor de cabeça, principalmente numa região da nuca. Filhos de hipertensos têm uma propensão maior de se tornarem hipertensos. Existe um cunho familiar muito importante. Então ele tem que se atentar ao histórico de família. Se na família existe muito hipertenso, ele já tem que ir vigiando para ver se, infelizmente, ele não venha a se tornar um hipertenso também. Em relação à doença coronariana, que seria o infarto, a angina, o sintoma principal que a gente pode realçar seria dor no peito. Sempre tem que ser visto se isso poderia ser relacionado a algum tipo de entupimento das coronárias. Normalmente, quando esse paciente procura pelo serviço de urgência, ele é colocado num sistema que a gente chama de rotas, para tentar diferenciar se essa dor tem características ou não de um infarto ou uma angina. A miocardite viral é uma coisa já conhecida, mas essa miocardite pós-Covid, a gente tem observado que tem algumas características um pouco diferentes. A incidência, inclusive, de procura desse paciente que continua pós o restabelecimento do Covid, ele continua com uma situação de falta de ar, de cansaço. Então, ele fica em dúvida para saber se isso é de origem pulmonar ou cardiológica. Então, esse tipo de procura começou a acontecer com uma certa frequência. Nessa situação da miocardite, o principal sintoma que nós temos é cansaço, falta de ar, em algumas situações, inchaço nas pernas, dificuldade de dormir, ele tem uma posição correta e, principalmente, o sintoma de ter essa falta de ar exacerbada no período noturno. A prevenção não é feita de forma adequada. Muitas vezes a gente corre atrás depois do processo já em andamento. Quando você consegue fazer isso numa fase inicial, normalmente o resultado é satisfatório. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente pega o processo já em andamento numa fase tardia e que a gente não tem muito o que interferir na evolução do caso. Por exemplo, no infarto, quanto mais cedo você interage, melhor é o resultado. Existe uma máxima que a gente fala em cardiologia que tempo é músculo, ou seja, quanto mais cedo, quanto mais precoce é feito o tratamento, melhor o resultado.